Números capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a sua ira. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Coisa nenhuma há senão este maná aos nossos olhos. Ora, o maná era como semente de coentro, e o seu aspecto como o aspecto de bidélio. O povo espalhava e o colhia, e moendo-o em moinhos, ou pisando-o em grau, o cozia em panelas, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Moisés ouviu o povo chorar segundo as suas famílias, cada uma à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e também Moisés se perturbou. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: Leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, para a terra que prometeste com juramento a seus pais, donde teria eu carne para dar a todo este povo. Porquanto choram diante de mim, dizendo: Dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Se assim me tratas, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Respondeu o Senhor a Moisés: Reúne-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais. Toma-os para a tenda da congregação, para que ali estejam contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu só. Dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos íamos no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, e vos enfastiar, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito: Dar-lhes-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos e gados que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem? Respondeu o Senhor a Moisés: Porventura, ter-se-á encurtado a mão do Senhor? Agora, verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntando 70 homens dos anciãos do povo, fê-los estar em redor da tenda. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas não tornaram a fazê-lo. Porém, no arraial, ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, e o outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então, correu um moço, e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés,
Um dos seus jovens escolhidos respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornas do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro. Em redor do arraial, quase 2 côvados sobre a face da terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram codornas. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si em redor do arraial. Ainda a carne lhes estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, quando a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o feriu o Senhor com praga muito grande, pelo que aquele lugar se chamou Quibrote-Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote-Hataavá partiu o povo para Hazerote, e em Hazerote ficaram.